Josué, capítulo 1, versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo nem fique assustado, porque o Senhor seu Deus estará com você por onde quer que você andar. Amém? Pode se sentar, já oramos pela palavra, né? É um privilégio para mim estar aqui meditando com os irmãos, né, a respeito da palavra de Deus. E primeiro culto de varão do ano, né? Os varões estão aqui realizando o primeiro culto do ano. E apesar de ser o primeiro culto do ano, né, para o cristão, essa escala cronológica não, né? Na verdade, a vida do cristão ela se divide ali antes de Cristo e depois de Cristo, né? Velha criatura e nova criatura. Então assim, mas as pessoas gostam de pensar, não, até o ano passado era uma coisa, agora é outra. Na verdade, a vida do crente ela está ali dividida nisso. Velha criatura, inimizade com Deus. Nova criatura, agora filho, amigo de Deus. E isso é bom demais. E quando me passaram essa oportunidade, eu estava meditando na palavra de Deus e meditando nesse texto, né? Então, no passado, talvez a gente pensasse assim, mas agora não, né? Então, eu quero meditar com os irmãos essa passagem a respeito dos desafios que o crente tem e no posicionamento, mesmo diante das dificuldades e situações da vida. Sabemos que a sociedade atual, ela tenta por todos os meios enfraquecer o homem e fortalecer a mulher, né? Dando-lhe papéis que não lhes pertencem, né? Que não é deles. Irmãos, acho que nós nunca vimos uma época, né, em que os homens se mostraram tão fracos e sensíveis e as mulheres tão fortes e independentes. Talvez a segunda parte você pense, mas isso é bom. Só que foge aquilo que Deus estabeleceu. E sempre que nós vemos uma coisa que parece ser boa, mas que vai contra o que Deus estabeleceu, você pode ter certeza, isso é ruim. E isso tem batido de frente com aquilo que Deus estabeleceu nos papéis ali de homem e mulher na criação. E apesar de muitos verem com bons olhos, né, o resultado dessa desconstrução dos papéis, depois disso nós nunca vimos, né, tanta gente com problemas, né, ali por não conseguir desempenhar aquilo que foi designado para o qual ele foi criado. Então, acho que essa é a época que nós mais temos visto, né? Homens com problemas psicológicos ali, frustrados ali por causa justamente disso, dessa desconstrução social, ali onde as mulheres elas têm ganhado sua independência. Isso é bom a questão da independência da mulher, essas coisas todas, mas dentro dos moldes do que a palavra de Deus estabelece. Quando foge disso, dá tudo errado, você vai ter uma desconstrução totalmente dentro do lar. E Deus ele estabeleceu o homem como cabeça e responsável pela estabilidade espiritual, financeira, emocional e até psicológica de sua família. A responsabilidade que Deus tem concedido para mim e para você, varão, é uma responsabilidade bem pesada. Mas mesmo isso sendo ali uma responsabilidade, nós sabemos que a nossa esposa, ela tem exercido grande parte desse papel, né, nos dias atuais. E eu reconheço que minha esposa tem me ajudado muito, até mesmo em algumas das tarefas que caberiam para mim. Mas uma coisa que fica clara mediante a palavra de Deus é que mesmo ela fazendo algumas coisas que era para mim fazer, Deus ele não retira a responsabilidade de mim como homem. E isso é necessário a gente falar porque muitas vezes a gente acomoda com isso. É igual na empresa, a irmã Thaís vai saber mais disso, que ela lida com gente, né, com os setores das empresas. E você pega uma pessoa que é de um setor, o outro sai de férias, aí você pega e coloca o outro para fazer a função. Quando é no final, a pessoa que foi ajudar para fazer a função do outro, ele acaba fazendo as duas. E muitas vezes isso tem acontecido nos relacionamentos, nas famílias.
Muitas vezes o homem ele fica displicente em relação à sua função, ao seu papel no relacionamento, e a mulher acaba por fazer e ele se torna displicente em relação a isso. E esse é um cuidado que nós, homens de Deus, temos que ter. Amém? Então, diante disso, eu queria ler um versículo com os irmãos que está em Gênesis 2, verso 18, que é conhecido dos irmãos, né? Ele diz assim: então disse o Senhor, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Adão ele estava no jardim, ali já desempenhando ali as funções que o Senhor tinha designado, e Deus fala para Adão, ó, você vai nomear os animais, né? Passa os animais e Adão vai dando os nomes ali que combina certinho com cada animal, né? Adão vai nomeando, mas Adão chega a uma conclusão: não tem ninguém que combina comigo, né? Todos os animais estão dando certinho, mas e eu? Na verdade, esse foi até um tema de um trabalho do seminário, né? Em relação ao sexto dia, que pegou muito. E muitos teólogos não entram nessa questão do sexto dia porque ele é meio complicado de explicar, mas eles falam a respeito dessa nomeação dos animais, que Adão não teria condição de nomear todos os animais, como a Bíblia diz ali no sexto dia, mas na verdade Deus não queria que Adão desse nome para todos os animais, não. Deus queria mostrar para Adão que ele precisava de uma companheira que lhe fosse idônea, uma companheira que lhe fosse igual, que lhe auxiliasse. Adão precisava entender isso. E era justamente isso que Deus estava fazendo. Deus estava trabalhando didaticamente, mostrando para Adão que ele precisava de uma companheira. Olha como Deus é maravilhoso, né? E Deus já mostra para Adão a necessidade de se ter essa companheira que lhe auxilie. Mas lembre-se, a responsabilidade ainda continuava sobre os ombros de Adão. O que Deus estabeleceu não muda, independente do contexto social que você viva. Nós temos visto tantas coisas mudando, né? Inclusive nas igrejas, no meio do povo de Deus, conceitos ali que estão sendo estabelecidos que vão totalmente contra a vontade de Deus. Mas o que fica claro para a gente é que a vontade de Deus não muda. Deus não muda porque Ele é perfeito, Ele é santo. E tudo que Ele já estabeleceu vai continuar sendo aquilo. O que Deus disse que é certo vai continuar sendo certo, o que Deus disse que era errado vai continuar sendo errado. Porque a palavra do Senhor não passa. Amém? Então, do mesmo modo, ali, vocês maridos, 1 Pedro 3, verso 7, diz assim: do mesmo modo, vocês maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres, e tratem-nas com honra, como parte mais frágil, e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não seja interrompida as suas orações. O apóstolo Pedro, ele chama a atenção aqui do homem. E ele chama de forma pesada. O apóstolo Pedro, ele vai falar para os homens: primeira coisa, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-na com honra. Aqui nós vemos que no tempo que nós estamos vivendo, nós temos visto tantos homens sábios, né? Sábios no seu trabalho, sábios em tudo que ele vai fazer, em estudos, em tudo que é função que ele desempenha com sabedoria. Nós temos visto tantas pessoas capacitadas, né? Mas que são verdadeiros desastres numa parte fundamental, que é no relacionamento. E uma coisa que fica para a gente é que nós precisamos infinitamente, né, da graça de Deus em nosso relacionamento, para que a harmonia ela venha reinar em nosso lar. Então, assim, essa mesma sabedoria que o homem tem ao desempenhar todas as suas funções sociais, ele tem que ter ainda mais sabedoria para desenvolver o seu papel de marido, o seu papel de sacerdote do lar, o seu papel de servo de Deus. Acho que nós temos precisado muito dessa graça de Deus em nossas vidas, para sermos e alcançarmos que seja uma parte daquilo que Deus requer de nós como servos de Deus, como pais de família, como líderes, como cabeça. E diante disso, nós
temos visto, né, que essa desconstrução social tem trabalhado muito isso, inclusive dentro das igrejas. Então, a primeira coisa que fica para você, servo de Deus, é que a responsabilidade que o Senhor incumbiu sobre sua vida continua valendo. Amém? E Pedro, ele vai dizer o porquê que tem que ser desse jeito, né? Aqui nesse versículo, ele diz, porque elas são a parte mais frágil. Nós, maridos, devemos tratá-las com delicadeza, sensibilidade e amor. E entender que, no propósito de Deus, nós somos cabeça e temos a responsabilidade de entregar as nossas vidas por elas, assim como Cristo fez pela igreja, que está em Efésios 5, 21. Esse é um assunto bem espinhoso, inclusive no meio do povo de Deus, né? Quando fala ali dessa questão do mais frágil, muitas mulheres se sentem ofendidas, né? Mas, na verdade, essa fragilidade, o que Deus está pensando nessa questão da fragilidade, quando Pedro escreve isso, ele não está denegrindo a mulher, mas ele está mostrando que o homem ele é mais impulsivo, o homem ele é mais forte em relação à força mesmo, em determinação, e por isso ele tem essa responsabilidade de ser o cabeça, de tomar frente, de assumir as responsabilidades, e ele também tem a obrigação de tratar a sua esposa com essa delicadeza, reconhecendo que ela precisa de mais cuidado, ela precisa de mais atenção, que ela tem que ser tratada dessa forma, porque o Senhor reconhece isso. O Senhor sabe que ela precisa desse cuidado. E não é porque é fraca, não. Porque muitas mulheres, elas são muitas vezes até mais fortes que muitos homens. Então assim, mas emocionalmente, relacionalmente, a mulher requer mais cuidado. E nós, como servos de Deus, precisamos deixar de lado esse estigma que tem sido imposto pela sociedade e olhar para a nossa esposa, olhar para a nossa companheira como vaso mais fraco, que requer atenção, cuidado e amor. E assim, quando a gente vê em relação à palavra de Deus, vai falar justamente a respeito disso. Cristo, ele amou a igreja. Como é que Deus requer o nosso relacionamento? É como Cristo amou a igreja, é se entregando por ela. E Cristo, ele se entrega pela igreja com a finalidade de a purificar. E nós, como servos de Deus, devemos nos entregar com a finalidade de sermos bênção na vida espiritual de nossas esposas. A pergunta é, temos sido? Será que temos, ali em todas as oportunidades, nós temos sido aquilo que Deus projetou para as nossas vidas e para as vidas de nossas esposas? No posicionamento diante dos homens, no posicionamento diante dos problemas, você, marido, é mais forte. Então, temos que assumir o papel como tal. Acaba a nossa desculpa. Eu sei que seria mais legal a gente falar ali, tá mais legal o culto ali que o pastor está pregando lá para as mulheres, né? Mas, como culto de homens, né? Então, é necessário a gente recebemos ali talvez um chacoalhão da parte de Deus, para que nós venhamos despertar em relação a algumas coisas, né? Porque nós estamos inseridos num contexto social, onde muitas vezes, por estarmos inseridos nesse meio, acabamos acompanhando alguns pensamentos que têm sido impostos pela sociedade. E isso não é vontade de Deus para nós. O segundo motivo que Pedro apresenta é que elas são co-herdeiras do dom da graça da vida. Pedro chama atenção para a igualdade dos privilégios alcançados. Aqui ele mostra que já não há diferença. Tanto homem quanto mulher desfrutam dos mesmos privilégios diante de Deus em Cristo. O marido deve ver sua esposa como a irmã em Cristo. E como membro da família de Deus, e que por isso será tratada com o mesmo amor com o qual Deus nos amou. Olha só, a primeira parte, Pedro fala, a sua esposa é o vaso mais fraco, portanto trate-a com amor. Esse é o relacionamento, está ligado às coisas aqui da terra, então trate-a com respeito, com amor, com dedicação, ali olhando para ela como vaso mais fraco. Mas agora, em relação às promessas de Deus, o que a palavra de Deus nos diz, somos todos iguais. Ela tem os mesmos direitos, os mesmos privilégios e até mesmo as mesmas responsabilidades, né? Em relação à questão das promessas de Deus. Então, assim,
Quando nós olhamos para a esposa, agora ali espiritualmente, nós já não vemos mais esse vaso mais frágil, agora nós vemos ela como coparticipante ali, herdeira, assim como nós, com o mesmo chamado, com a mesma graça com que Deus nos alcançou. O mesmo poder que Deus usou para te tirar das trevas e trazer para a luz, Ele usou para com sua esposa, e assim quando nós olhamos para isso, nós vemos que ela é nossa irmã em Cristo Jesus, filha de Deus, participante da família de Deus, e por isso devemos tratá-la de tal forma como a palavra de Deus determina. Amém? E Pedro ele vai falar o motivo aqui, que é para que não sejam interrompidas as suas orações. O que muitas vezes nós homens não entendemos é que nossas atitudes podem ser um empecilho para as orações das nossas esposas. E veja a responsabilidade que nós temos ali ao desempenhar a tarefa de ajudador de nossas esposas. Aí você vai falar, mas o que tem a ver isso? Deus ele não abençoa contenda, Deus não recebe oração ali quando essa oração não procede ali de um coração alegre, grato, puro. Jesus ele até fala, quando você for levar a sua oferta e lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra ti, vai lá e se reconcilia com ele. Aí depois você vem e apresenta a sua oferta. Deus ele olha para tudo que está acontecendo dentro do contexto para poder receber. Agora imagine um casamento tribulado, um casamento onde o marido não está cumprindo os seus papéis, as suas obrigações determinadas por Deus. Como que a esposa vai fazer oração lembrando que ele não está cumprindo esse papel ali, até mesmo com tristeza no coração? Isso é um alerta para nós, homens, em relação a isso. Se muitas vezes nós não temos ali servido de empecilho para as orações de nossas esposas. Que Deus tenha misericórdia. E se tivermos, se em algum momento nós estivermos, que Deus tenha misericórdia e trabalhe em nossas vidas para que isso venha mudar. E não é porque é 2024, não, é porque a palavra de Deus determina que isso tem que ser assim. E ainda mais longe disso, as nossas orações, servos de Deus, também não são recebidas por Deus. Se Ele não recebe a da nossa esposa, que vai estar entristecida por causa talvez do nosso mau proceder, as nossas também não serão, porque precisamos ser tratados. É das duas partes que Deus não vai estar recebendo. Olha as mazelas que pode causar essa falha no relacionamento cristão. Agora, quando nós agimos tudo dentro do que estipula a vontade de Deus para nós, tudo vai funcionar bem. As orações são ouvidas, a esposa vai estar feliz com o marido que vai estar cumprindo com seus papéis, ele vai sair para trabalhar, ela vai ficar em casa orando, vai falar, olha, Senhor, abençoa meu varão que está aí no meio do arraial dos filisteus aí, né? Mas quando a gente dá lugar ali para o erro, então as orações são impedidas. Quando eu não reconheço a minha esposa como vaso mais frágil, quando eu não a considero com os mesmos privilégios em Cristo, então eu estou sendo empecilho na vida de oração dela e obstáculo na minha própria vida de oração. Esse é um cuidado que nós temos que ter como servos de Deus. A vontade de Deus é que nós vivamos como irmãos em Cristo Jesus, como cidadãos que cumprem com os seus deveres e responsabilidades aqui nesse mundo, na vida cotidiana, na vida material, aqui com toda a responsabilidade e representatividade de um servo de Deus diante do povo, né? Como luz do mundo, né? Que o povo olha e fala, ó, ali está um servo de Deus, ali está uma serva de Deus que traz luz para esse mundo de trevas, como também, como irmãos em Cristo, que agora traz alegria até mesmo no cultuar doméstico, no cultuar de nossos lares, que é onde começa tudo. O apóstolo Paulo ele diz que o bom obreiro ele começa ali governando bem a sua própria casa, né? É ali que começa o ministério, é ali que começa tudo.
Aí você vai falar, mas eu não sou pastor, mas continuamos com a mesma responsabilidade, somos servos. O meu culto aqui na igreja, no culto de varões aqui, ele é recebido quando ele começa na minha casa. E muitas vezes temos aberto mão desse culto em nossos lares. E Deus, Ele vai ter problema para poder receber as nossas orações quando isso acontece. Então, uma vez que estabelecido isso, né? Porque nós vimos que dentro desse contexto social, toda essa desconstrução, né, da figura masculina, da figura feminina, que é o que o diabo ele quer homens e mulheres insubmissos, tanto um ao outro como a Deus. Ele quer destruir totalmente, esse é o projeto dele, né? Agora, voltando para o nosso texto, eu quero que você entenda que o contexto aqui, Moisés, que era o grande líder, né, grande homem de Deus, que trouxe o povo para a terra prometida depois de 40 anos caminhando pelo deserto, né? O Senhor recolhe Moisés. Deus olha para Moisés e falou, Moisés, sobe no monte aí. Ele sobe no monte, olha, ali está a terra que eu prometi. Mas você não vai entrar, agora você vai descansar junto com seus pais, né? E Deus recolhe Moisés, e agora Deus levanta Josué. Deus chama Josué e olha para ele e fala, agora você é líder. Agora você assume o lugar de Moisés. E olha só, você já parou para pensar a responsabilidade de Josué? Quando Deus olha para ele e fala, é você que vai assumir? Agora como líder diante do meu povo? Porque Josué, ele viu os grandes sinais que Deus operou no meio daquela nação. Josué viu as pragas, Josué viu o mar se abrindo, Josué viu o maná sendo caído no deserto, Josué viu a água brotando da rocha. Tudo isso por intermédio de Moisés, Deus usando Moisés para operar sinais no meio daquele povo. E agora Deus recolhe Moisés e fala para Josué, agora é você que vai assumir. E a pergunta é, como é que o povo pode aceitar algo menos que Moisés? Você já parou para pensar? De repente Deus fala, eu vou tirar aqui o pastor Cleilson e vou colocar outro no lugar. Vai chegar e falar, Wesley, é você que vai assumir. Aí você vai falar, gente, não dá. Aí ele olha, Tiago, é você que vai assumir. Você vai ficar, gente, mas Deus operou tanto ali com um servo tão mais capacitado do que eu, né? E agora, como é que o povo vai olhar para isso aí e se contentar comigo? Olha a responsabilidade que pesava sobre os ombros de Josué naquele momento, né? E esse tem sido um dilema, muitas vezes na obra de Deus. Nós olhamos para as pessoas que se entregam nas mãos de Deus, que têm sido instrumento de bênção e da graça de Deus, pessoas que têm sido usadas maravilhosamente na igreja, e por isso nós nos retraímos, por achar que não estamos à altura da responsabilidade. Mas ainda hoje, Deus tem olhado e Ele continua chamando você, meu irmão, e te exortando, ser forte e corajoso. Apesar de muitas vezes nós acharmos que é pela nossa capacidade, que é pelas nossas condições, quando Deus te chama para a sua obra, quando Deus te chama para fazer alguma coisa, você irá trabalhar com a capacitação que vem de Deus. A sua dedicação é importante, mas o restante tudo acontece pela vontade e misericórdia de Deus, é o poder de Deus que age em nós. Então, aqui nós entramos na ordem de Deus a Josué. A primeira dela é ser forte. A primeira coisa que nós precisamos saber é que o Senhor, Ele te criou homem. E que você é capaz de lidar com qualquer situação, independente de qual seja. Baixar a guarda e desanimar não é uma opção para nós. Quando Deus criou o mundo, Deus criou com tudo aquilo que estava dentro da cabeça dele, ali sabendo de cada situação, de tudo que iria acontecer, pensando em cada detalhe.
E quando Deus criou Adão, quando Deus criou o homem, Deus criou Adão pensando, olha, esse aqui vai ser aquele que eu criei para poder estar à frente e resolver qualquer situação, independente de qual ela seja. Então, Adão foi o projeto de Deus para poder tomar frente, tomar liderança diante da criação. É lógico que debaixo dos preceitos de Deus, mas Adão foi o projeto de Deus para isso. Então, quando Deus pensa homem, Ele pensa nesse ser capaz, nesse homem que está disposto, nesse homem forte ali que é capaz de lidar com qualquer situação. Esse é o projeto de Deus, e é por isso que essa desconstrução social ela tem afrontado tanto a vontade de Deus. 1 Coríntios 16, verso 13 diz, estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. A vontade de Deus para nós, como servos de Deus, é que nós sejamos fortes, estejamos ali prontos para toda e qualquer dificuldade que surgir diante de nós. Você vai olhar, Senhor, eu não sou capaz, mas então se dobre diante de Deus, mas é você que Deus coloca ali como o para-choque daquilo lá, não é a esposa, somos nós. Apesar de muitas vezes nós irmos na força do Senhor, ainda assim somos nós que estamos na frente. Amém, irmãos? Amém. Ainda que a vida atual exija muito de nós, tanto física como intelectualmente, isso não retira de nós a responsabilidade. Eu creio que isso tem sido uma grande desculpa para nós, homens. Muitas vezes nós chegamos em casa cansados, né? Ali depois de um dia cansativo de trabalho, e tudo que nós queremos é banho, comida e sofá. E, assim, durante o dia, irmãos, nós vencemos os desafios, né, da primeira parte da nossa missão, que é ser provedor. E eu vou te falar, tem dias cansativos. Mas existe a segunda parte da missão, né, que é confiada por Deus para nós e prometida de nós para com Deus. Ali, lembra quando você se casou? É na alegria, na tristeza, na doença. Não é só quando a esposa estiver sã, mas quando ela estiver doente, eu vou estar junto. Quando ela estiver, só quando ela estiver bem, mas quando ela estiver com problema, eu vou estar junto. Nós prometemos isso diante de Deus. Então, aqui a gente vai se deparar com a situação, porque muitas vezes a gente vai chegar em casa e cansados, sim, afadigados pelo dia que passou, e nós vamos querer mesmo ali comer, deitar no sofá e descansar, né? Mas olha só, Deus não nos desobrigou dessa responsabilidade, porque nós tivemos um dia pesado de trabalho. A palavra de Deus para nós nesse momento é: seja forte, assuma a sua parte para não se tornar pesado a sua esposa. Irmãos, e assim, eu não estou dizendo que não vai ter dias, né, que nós vamos chegar em casa e vamos ali tomar um banho, jantar ali aquela comidinha gostosa e deitar no sofá ali e descansar um pouco. Eu não estou dizendo que isso nunca vai acontecer, mas isso tem se tornado uma desculpa para muitos maridos. Isso tem se tornado um refúgio para muitos maridos que começa ali por um dia e não é que é ruim, é bom. Você chegar em casa lá, tomar o banho ali, tirar aquela fadiga do dia de trabalho, você jantar, acabar com aquela fome que você está, sentar no sofá ali, assistir uma televisão, isso não é ruim não. Só que isso traz comodidade para nós e nós acostumamos com isso. E isso tem sido algo que tem arrebatado a responsabilidade de muitos homens, inclusive homens de Deus. E que Deus tenha misericórdia de nós, né? Então, aqui a gente vai ver que Deus, que essa responsabilidade que é estabelecida por Deus, né, nós jogamos essa responsabilidade nas nossas esposas, e a pergunta que fica para nós é: será que eu estou interrompendo as orações da minha esposa? Porque assim, um dia você vai chegar cansado do trabalho, sua esposa vai até
Depois de tudo lá, ele dá para fazer uma massagem no seu pé e falar, ô meu Jesus, trabalhou, tadinho, está cansado, né? Mas 2 dias, 3 dias, 4 dias, e nós vamos deixando as nossas responsabilidades, as nossas obrigações, aí você já não vai mais começar a ganhar massagem no pé. Você já não vai mais conseguir, você já vai chegar, a janta já não vai estar mais quente, que a esposa tá brava. A esposa está magoada ali, porque muitas vezes nós não estamos cumprindo com as nossas responsabilidades, e não é aquela de trabalhar o dia inteiro, é aquela de servo de Deus ali dentro de casa. E Pedro ele fala, as orações podem ser interrompidas. A segunda exortação ali de Deus para Josué é, seja corajoso. A gente poderia usar aqui algumas definições, é aquele que não tem ou não demonstra ter medo. Aquele que demonstra firme disposição e energia diante das situações difíceis ou críticas. Então, essa segunda aqui, ela caracteriza bem, né? É aquele que ele está firme e ali com disposição e energia diante das situações difíceis ou críticas. Então, levantou um problema? Não, minha esposa. Meu amor, você pode ficar tranquilo aí que isso aí é eu que resolvo. Amém? Ô, glória, amém. Amor, estou falando amém aqui também, tá? Depois ela vai ver. Então, irmãos, deixa eu ver se eu estou no lugar certo aqui. A coragem, ela tem sido um requisito exigido por Deus para os seus servos. Ali quando ele diz, sejam fortes e corajosos. Salmo 31, 24 diz, sejam fortes e corajosos todos vocês que esperam no Senhor. Ainda 2 Timóteo 1, verso 7 diz, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Deus, quando Ele levanta seus servos, Ele levanta guerreiros. Ele levanta homens dispostos, homens que ainda que cansados, mas ainda assim corajosos, fortes, para poder lidar com as adversidades que a vida ela impõe. A coragem está mais ligada à disposição do que à condição. E quando eu meditava nisso, eu lembrei de Davi, né? Na passagem ali de Davi e Golias, né? Quando ele se depara ali com a cena de Golias, Golias estava ali afrontando todo o exército de Deus por 40 dias. Por 40 dias, o exército de Israel de um lado, o exército dos filisteus do outro, e descia aquele homem do tamanho daquela parede ali, e afrontava, e vem um de vocês aqui para lutar comigo, e assim, os soldados de Israel, homens tarimbados com a guerra, homens fortes, diante disso, quando eles vê o tamanho daquele soldado, né, eles se tremem, né, ali, aos olhos humanos, qualquer soldado de Israel seria ali o suficiente, né, para poder enfrentar Golias. Mas uma coisa que o texto deixa claro é que todo o medo ele se apoderou de todos eles. 1 Samuel 17, verso 11 diz, ouvindo Saul e todo o Israel essas palavras do filisteu, eles se espantaram e temeram muito. Não somente o exército, mas também o rei, que a palavra diz que ele passava ali por cima da cabeça de todo mundo ali, os homens davam na altura dos ombros de Saul. Todos eles amedrontados e temerosos ali diante das afrontas daquele homem. Eles olhavam para aquele homem como um grande obstáculo e eles olhavam e falavam, esse aí não tem jeito. Justamente o povo que estava acostumado a ver Deus operar, agora diante de um homem, todos eles amedrontados. E Davi, quando chega lá, ele ouve aquilo, ele ouve o filisteu ali, ele ouve Golias afrontando ali e desdenhando de todo o exército de Deus. Davi, ele vai dizer lá no capítulo 17, 32, Davi chega para Saul e fala, ô rei, não desfaleça seu coração e nem o de ninguém por causa dele, o teu servo irá pelejar contra o filisteu. E o que é mais interessante quando você lê esse texto, é que Davi não tinha estatura de guerreiro. É que Davi não tinha aparência de guerreiro.
Davi não tinha nada que o caracterizava ali como o mais provável para poder enfrentar aquele soldado. Mas Davi estava revestido de força, revestido de coragem e disposição para poder fazer aquilo que era necessário perante Deus. E todo um exército, inclusive o rei já tinha esquecido disso, já tinha baixado a guarda. Então, a gente vê que essa disposição, ela é necessária na nossa vida em todo o tempo, independente do tamanho que seja o problema. Não temos essa opção de baixar a guarda, temos que estar dispostos a guerrear, ainda que o problema seja difícil, né? Então agora, o contexto de Josué é o povo de Deus que chega à terra prometida, mas que tem muitas lutas pela frente, inimigos vorazes, e agora, mais do que nunca, eles precisam de coragem para enfrentar esses desafios. O primeiro desafio de Josué é Jericó. Eles chegam na terra prometida, né? Eles vão atravessar o Jordão e agora a primeira batalha deles é Jericó. Uma cidade edificada, com muros, com tudo aquilo, e humanamente olhando eles vão ver, gente, não tem jeito. Essa daí não tem jeito, porque se você parar para pensar, o povo que saiu lá do Egito já tinha ficado pelo deserto. Daquele povo todo estava Josué e Calebe. O resto daquele povo, dos homens, tudo, foram nascendo pelo deserto, e agora o que eles conheciam ali era a provisão do maná, alguns sinais ali de alguns que acompanharam, mas era uma geração agora que não desfrutava ali dos mesmos acontecimentos que as que saíram lá do Egito. E aí você pode perguntar, mas o que tem a ver isso? É o que nós vemos hoje. Nós pegamos as gerações anteriores, minha, presbítero César, pastor Eliezer, aí mais de idade, a gente se abala menos, né? Você também, Wesley. A gente se abala menos diante das dificuldades, porque nós fomos forjados ali na época onde os pais cobravam mais dos filhos. Os filhos tinham menos regalias, os filhos eram mais tarimbados no trabalho, mais cobrados ali na parte de correção. Os pais eram mais enérgicos, e isso forjou homens fortes, forjou homens ali que eles têm essa capacidade de lidar com situações com mais facilidade. Mas quando nós nos deparamos com as gerações de hoje, a gente vê que eles estão tendo esse problema. E aqui é a mesma coisa, já não é mais aquela primeira geração, é outra geração que está aqui diante disso tudo. Mas aí a gente vai ver que eles se deparam com uma cidade que tem muralhas fortes, um exército mais aparelhado. Israel não tinha. Israel era um povo que peregrinava pelo deserto. Você acha que eles tinham catapulta? Eles tinham o quê? Eles tinham lanças, eles tinham algumas espadas, e eles iam lidar com esse povo. Eles iam lidar com a cidade edificada. Esse é o primeiro desafio, né? E então, vamos deixar Jericó aí e vamos para outra cidade. Você acha que Deus ia olhar para Josué e falar, Josué, essa cidade está muito difícil, né? Tem muralhas muito altas, tem uns guerreiros muito fortes aí, eles têm mais equipamentos de guerra, então vamos deixar aí de lado, vamos para uma cidadezinha menor? Você acha que Deus olhou para Josué e falou isso? Deus olhou, essa cidade é o primeiro passo, e se você ler o texto, você vai ver que essa batalha aí, ela é algo maravilhoso, porque os soldados, eles recebem praticamente de mão beijada ali a vitória. Josué 2,18, ali Josué ele manda espias, né? E esses espias, eles se achegam ali à casa de Raabe, né? Ali que era a meretriz ali da cidade de Jericó. E eles se alojam ali, um lugar bom para ter informação, porque os viajantes passavam por ali, era um lugar onde as informações, os viajantes, o povo que se achegavam ali, ia comentando, né? Vai tomando vinho, vai falando, e eles estão ali, e eles recebem uma revelação. Josué 2, do 8 ao 11, diz, e antes que eles dormissem, ela subiu, Raabe, né?
sobre o telhado onde eles estavam e disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiando diante de vós, porque nós temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíram do Egito, e que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Agog, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Essa é a notícia que os espias têm dentro da cidade. Tanto o rei como o seu exército já estavam apavorados. Eles já estavam ali quase que desmaiando de medo, quando eles olham pela muralha e veem ali a nação de Israel, ali o exército de Israel ali para o lado de fora. Agora deixa eu te falar uma coisa. O relato aqui não diz que é por causa do exército. O relato aqui diz que é por causa de Deus. Deus requeria daqueles homens a mesma coisa, coragem e força. Força para poder empregar, a ser empreendida ali diante daquilo que Deus pedisse para eles fazer, se dedicar ao máximo diante daquilo que Deus determinar para você fazer, e coragem para você não desanimar diante ali do tamanho dos obstáculos. Mas aqui, eles estavam apavorados, era com o Deus desse povo. Eles olham para aquele povo e falam: rapaz, esse povo tem um Deus que abriu o Mar Vermelho, que deu vitória diante de reis que eram improváveis que esse povo vencesse, e agora eles estão aqui. Essas duas características, força e coragem, elas são fundamentais na caminhada cristã, mas de nada elas nos valerão se não estiverem intimamente ligadas ao final do versículo, que diz lá: porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Irmãos, não adianta ter força e coragem se o Senhor não for contigo. A gente vive numa sociedade onde tem muitos homens fortes, né? Forte no sentido literal da palavra mesmo, que resolve tudo na base da força. Corajosos, muitos deles nem coragem, é falta de juízo, né? Mas não adianta ter isso aí se o Senhor não for contigo. E para você, servo de Deus, Deus requer força e coragem, mas não adianta você ser forte e corajoso se Deus não estiver contigo. Não adianta você ser forte e corajoso se ali o enquadramento com a vontade, com a palavra de Deus não estiver na sua vida. Senão vamos ser apenas um bruto, ali que leva tudo na base da ignorância, que muitas vezes é como muitos homens tratam suas esposas, brutalmente. E isso muitas vezes a gente diz com tristeza, porque não pode ser assim, né? Tem que ser forte, sim. Ser forte para quê? Para poder tomar minha posição de homem diante das dificuldades. Eu estou na frente para poder tomar minha posição. Sou corajoso para poder não baixar a guarda. Eu estou aqui e vamos passar isso aqui em nome de Jesus. Mas com a palavra de Deus no meu coração que me guia e que me diz que a minha esposa é o vaso mais fraco. Que a minha esposa é minha irmã em Cristo e que precisa ser tratada como tal. Sansão, ele é prova disso, né? Enquanto ele confiou na sua força, ele foi derrotado. Mas quando ele voltou à presença de Deus, ele teve vitória. É a história de um homem, né? Forte, um bruto, que enquanto ele confiava na sua força, enquanto ele batalhava por si só, ele caía, né? Mas quando ele confiou em Deus, ele teve vitória. Para nós, homens, servo de Deus, prevalece a ordem de Deus. Seja forte e corajoso. Portem-se como homens, não somente nas coisas ligadas à vida cotidiana, mas principalmente nas coisas ligadas à vida espiritual. Nós temos que ter coragem e assumir a responsabilidade que Deus nos deu, né, como servos, como filhos e como irmãos em Cristo na nossa família. E temos que nos lembrar da promessa de Deus a seu servo Josué: pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde andar. E a você também, servo de Cristo, Mateus 28, 20, né, ele vai dizer: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A promessa de Deus continua a mesma.
A palavra de Deus continua a mesma, assim como Deus foi com Josué, ali fazendo essa promessa para ele: você se porte como homem, prevaleça como homem, seja forte, seja corajoso, que eu vou estar contigo por onde tu andares. A promessa de Cristo para a sua igreja é: eu vou estar com você todos os dias até a consumação dos tempos. Mas antes disso aqui vai estar: ide por todo mundo e pregue o evangelho. O evangelho, ele não é somente para ser anunciado, ele é para ser vivido. Na minha vida, na sua vida. Então, quando Deus andar com a gente, ele estiver o evangelho estiver sendo vivido em nossas vidas, então nós teremos sim aqui a presença de Cristo todos os dias nas nossas vidas. A caminhada cristã exige força, coragem, mas nada disso terá valor algum se não estivermos com Deus. E que Deus conceda, né, essa graça de nós sermos aquilo que Ele projetou para nós. E se ainda nós não somos, né, que Ele vai nos moldando ali segundo a sua santa vontade, para que nós vivamos uma vida por louvor da sua glória. Essa é a palavra que eu queria deixar para você, homem, servo de Deus, para você, irmã, que apresente seu esposo, apresente seu marido diante de Deus em oração. Ajude-o a ser dessa forma, a estar no posicionamento correto como servo de Deus. A caminhada cristã é cheia de desafios, mas com a graça de Deus, né, nós poderemos viver para o louvor da glória de Deus. Eu quero te convidar a ficar em pé e vamos orar.